tendo em vista que é festividade da igreja e nada melhor do que falar da nossa responsabilidade como lugar de restauração. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Eu quero pedir a ajuda da mídia durante o texto e a mensagem para lermos em uma só versão. Capítulo 5. É um texto muito conhecido, mas é o que está no meu coração. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar convosco. Agradecer ao pastor Adelino, com a pastora Ginilda. Muito obrigado. As suas palavras me deixaram com a bochecha vermelhinha de tanta emoção. Em vossos nomes agradeço a todo o ministério, como também agradecendo a Deus pela vida do pastor Elterson, com a sua muito digna esposa evangelista Lídia, pastor Magdiel, com a sua muito digna esposa evangelista Fernanda. Muito obrigado. Marcos capítulo 5, versículo 27 a 34. Eu vou ler os números ímpares e a igreja lerá os pares, se assim for possível. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Você diz amém? Amém. Aqueles que podem, tornem os vossos assentos por bondade. Enquanto quero também registrar os meus agradecimentos ao pastor Valentim, que em nome do pastor desta igreja me contactou, é um amigo, como também a toda a equipe da recepção, que tem me recebido de uma forma excepcional, como também ao evangelista Anderson, ao presbítero Anderson, que me receberam no aeroporto. E eu quero deixar a meus amigos os meus agradecimentos por um carinho dispensado que eu não mereço. Um prazer conhecer o pastor Rubem e a Dani. Muito bom estar convosco. Queridos, como nós estamos celebrando os 62 anos da AD Mauá, parabenizo-os por esta data tão especial e também parabenizo o pastor Adelino pelos 32 anos pastoreando esta igreja, a sua família. Parabéns a todos. É uma história linda. Mas como me foi dado o privilégio de esta noite trazer-lhe uma mensagem, e como a igreja é um lugar de restauração, e com base no capítulo 2, versículo 9 da primeira epístola de Pedro, que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, com um objetivo: para anunciar as grandezas dele. Então, com base nisso, eu quero tomar por base o texto muito conhecido para falar-lhe sobre
um novo começo. Diga começo, um novo começo. Serei breve, mas quando nós lemos o texto, obviamente que se nós não adentrarmos no contexto, tanto bíblico, cultural, que abre mais a nossa mente, por isso eu vou precisar ler alguns versículos para que venhamos a entender. A palavra igreja é os que são tirados para fora. E para isto, no capítulo 12 do Gênesis, começa a história igreja, literalmente falando. O objetivo da igreja é o principal objetivo de Deus, restauração. Observe que no capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, depois que Deus tira Abrão de fora para fora de uma geração pecadora, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que o objetivo da igreja, como projeto de Deus, era alcançar todas as famílias perdidas até o capítulo 11. Eu costumo frisar que do capítulo 1 do Gênesis até o 11, são cerca de, ou precisamente 299 versículos. A Bíblia, arredondando, vai ter 31.100 versículos. Então isso implica dizer que os 299 versículos representam menos de 1% de toda a história bíblica em versículos. A Bíblia, do capítulo 1 do Gênesis ao capítulo 11, já está dizendo, 11 capítulos. A Bíblia toda, 1.189 capítulos. Se você fizer um percentual, os 11 capítulos dá menos de 1% de toda a história em capítulo bíblico. Então no capítulo 12 começa uma história de restauração, aonde representa 99%, num senso comum, igreja. Então Deus, no capítulo 12 do Gênesis, chama Abraão para iniciar o projeto igreja, restauração. No capítulo 46, versículo 26, capítulo 15, versículo 13, Deus diz que esta igreja vai ser escrava em uma terra que não é sua. Então disse Deus a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quando nós vamos já para o final, você vê que cerca de 70 almas, arredondando, com Jacó, José e seus 2 filhos, entra no Egito como igreja, 70 almas. Então o projeto igreja chega com 70 almas no Egito. Agora vai crescer em uma terra que não é sua, peregrina, a ponto de, com a morte dos patriarcas, 400 anos depois, 430, segundo os historiadores, a igreja já compõe 3.600.000 pessoas. Então observe que agora a igreja é escrava, e esta igreja não tem relacionamento com Deus, porque aquela geração cresceu, nasceu, cresceu, viveu e vivia na terra do Egito, politeísta, vários deuses adoravam, e queiram que não, a cultura egípcia mexe com o projeto igreja. Então quando Deus usa Moisés para tirar a igreja da escravidão para a liberdade, é um objetivo: colocar ela no Mediterrâneo, no meio da terra, para que por meio dela todas as nações se chegassem a Deus para uma restauração. Então quando nós olhamos na Bíblia, oliveira é símbolo de Israel, produtiva. Quando nós vamos para Isaías 41, 19,
você vai ver que Isaías traz à mente, traz à tona o projeto de Deus. Eu plantarei no deserto. Cadê a mídia? O cedro. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém no ermo, juntamente com a faia, o pinheiro e o álamo. Versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então a oliveira vai centralizar como alegoria Israel. Todas as outras árvores, as nações, se chegariam à purificação por meio da oliveira. Então veja que a intenção de Deus sempre foi restaurar. Então quando Moisés tira a igreja do Egito, rumo à terra prometida, ao Mediterrâneo, ao centro da terra, ela não tem vínculo e aliança com Deus. O livro do Gênesis conta o princípio. O livro do Êxodo vai falar da façanha e da aliança. Quando nós olhamos o capítulo 24, o povo já está na planície do deserto, livre, e agora com conhecimento de Deus. Aí Deus propõe uma aliança, porque sem aliança, sem o sangue, sem o comprometimento, não ia dar certo. Aí Deus chama Moisés, e Moisés propõe ao povo uma aliança, em nome de Deus, condicional. Êxodo 24, versículo 3, Moisés transmite ao povo. Êxodo 24, versículo 3. Então veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Aí aqui é selado uma aliança. Deus diz que vai ser com o povo, e o povo diz: então a gente está disposto a obedecer todas as tuas palavras. Então fecha uma aliança, como se fosse um matrimônio, um casamento. Então aqui está selado uma aliança de sangue, porque a sequência diz que Moisés mata um novilho, coloca parte do sangue no altar, joga outra parte sobre o povo, e ali sela uma aliança. O livro do Êxodo mostra isso. O livro do Êxodo, no capítulo 25, mostra a descida, o local da igreja congregar, o tabernáculo. Uma vez por ano, vocês vêm. E vocês vêm como povo, como igreja, e eu os abençoarei. Mas para que Deus abençoasse o povo, e perdoasse, e purificasse, aí vem o livro de Levítico. Veja que o livro de Levítico, ele traz o ritual de ofertas, de como o povo poderia se chegar para chegar-se a Deus. O que o povo deveria fazer para se aproximar de Deus por meio dos sacerdotes. Porque no capítulo, no livro do Êxodo, salvo engano, no capítulo 28, Deus vai separar das 12 tribos uma tribo, chamada os filhos de Arão, da tribo de Levi. E esta tribo não tem direito à herança. A herança dessa tribo vai ser a Deus, porque esta tribo vai ser a responsável para estar entre o povo e entre Deus. Para as bênçãos de Deus chegar ao povo, passava por eles. Eles estavam próximos de Deus. Então era eles que pegavam de Deus e levavam ao povo. Então no livro de Levítico, Deus vai dizer como o povo traz as ofertas e como eles deveriam agir. Aí quando nós chegamos no capítulo 6 de Levítico, versículo 14 ao 18, quero que você leia comigo. Eu vou ler um versículo, você lê o outro. Aqui está a lei das ofertas de cereais. Veja como ela é importante. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Agora vocês.
16. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, ázimos, quer dizer pão. Se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. 17. Sem fermento. Ainda continua. Comerão dela. Estatuto. Todos que tocam nela. O que era que acontecia? Deus disse assim: olha, o povo vai trazer ofertas de cereais ou alimento. No contexto aqui, no texto, farinha. Então, da farinha que o povo trouxer para os sacerdotes, vocês vão pegar um punhado da mão cheia, e este punhado será jogado no altar com azeite, vocês queimarão para mim, e da minha oferta eu darei a vocês. O restante dela, vocês façam um pão. E este pão simbolizará a expiação, será a expiação da culpa e do pecado. A palavra expiação é purificação ou perdoar. Então todo que tocar nela ou nele será santo. Então Deus está dizendo à tribo: olha, vocês levitas são responsáveis e tem que se manter puro, mas vocês são um ser humano, então eu vou deixar algo para vocês, que vai ser esse pão. E este pão, parte da oferta que é minha, eu vou dar a vocês. Vocês fazem esse pão, e todas as vezes vocês, ou seja, que vocês se juntarem, quando o povo trouxer, era uma vez por ano, vocês comer, vocês preparem sem fermento. Então, quando vocês tocar, se vocês tiverem pecado, será expiado. Se vocês tiverem culpa, será expiado. E vocês serão santos. E vocês, sendo santo, pode levar o que é meu ao povo. Então, o que é que Deus faz aqui? A lei dos sacerdotes, mas só os filhos de Levi, os sacerdotes, podia tocar, podia comer, e era no lugar santo. Quando nós vamos para o capítulo 15, versículo 19, o capítulo 15 vai falar da pureza do povo como um todo. Então, capítulo 15 de Levítico, versículo 19, só para sintetizar: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Onde ela sentar, será imundo. O que ela tocar, será imundo. Então observem que os judeus até hoje são tremendos. Por isso que a preocupação de Deus, a palavra preocupação, eu estou usando o contexto humano para dar razão ao texto, era que uma geração passasse para outra. Então Deus dizia: olha, Genival, se você tem um filho, você tem que ensiná-lo para ele não se esquecer, e ele passar para os filhos deles, e assim vai, até hoje o é. Então, dentro do livro de Levítico, uma mãe, como nós estamos voltados para a mulher, no contexto da restauração, quando uma mulher tinha uma filha, se fosse homem era o homem, se fosse mulher era a mãe. Então, com 5 a 6 anos de idade, a mãe tinha o dever de impregnar os pontos principais de Levítico na vida da menina hebreia. Isso se chama, no contexto moderno, Beit Talmud. Beit, casa; Talmud, ensinamento, instrução. Então a mãe, no contexto cultural, ensinava a filha: olhe, minha filha,
Você com 12 anos vai estar pronta para se dar em casamento. Então com 12 anos você tem que estar pronta para ser produtiva, porque na cultura era para o que a mulher servia. Então com 12 anos eu tenho que deixar você pronta para quando o seu pai escolher o marido, você ser produtiva e ser uma boa esposa. Então ela ensinava no comportamento: você não pode tocar em nenhum homem a não ser seu pai e seu marido. Psicologicamente ela concebia. Então a menina, quando chegava aos 12 anos, chegava consciente do comportamento que ela tinha que exercer diante da cultura, senão dava problema. Pela Bíblia, pela lei, a mãe ia mostrar a ela os pontos principais, sobretudo a pureza, do capítulo 15. Dizia: minha filha, com 12 anos, dentro do senso comum, você vai entrar na puberdade, e o seu útero vai se preparar para receber a concepção. Ora, se você não tem relações com o homem, o seu próprio corpo biologicamente vai expelir para fora, pregadora, o que preparou. É o que se chama fluxo. Então enquanto o seu fluxo chegar, não vou usar a palavra literal, pois alguém pode se escandalizar, vou usar o que a Bíblia diz: um fluxo, o teu fluxo chegar, você vai se tornar imunda. Você não pode tocar em ninguém, você não pode tocar em nada, porque o que você tocar é imundo. E se você já tiver casada, você não pode deitar com o marido. Por isso que o quarto já tem 2 camas. Você pode preparar a comida, mas não pode servir. Então enquanto o fluxo tiver 7 dias, você é imunda. Então com 12 anos ela já sabia isto. Aí olha, era esta a cultura. 12 anos. Na cultura ela já podia ser dada em casamento. Então era esta a prática dos judeus. Só que quando nós saímos do livro de Levítico e acompanhamos a história, uma geração vai passando para outra geração. Até hoje os ortodoxos não se misturam, cumprem isso aqui. Mas acontece que o pão estava no templo e só era para os filhos de Arão. Só que quando nós vamos para o livro de Isaías, o templo está corrompido, o povo está corrompido. Aí Deus chama Isaías e diz: Isaías, vou te mostrar o que está acontecendo. O meu povo está pior do que o animal, está insensível. O boi conhece o seu dono, o jumento sabe aonde come e não erra, mas o meu povo não me conhece, Isaías. O meu povo não me entende. Aí Deus usa Isaías para trazer uma mensagem de arrependimento. Caso não houvesse, o povo seria levado à escravidão de novo e à vergonha. E até o capítulo 50 não há arrependimento. Aí Deus diz: profetiza, Isaías, que eu vou trazer juízo. E até o capítulo 51 Deus tenta, a ponto de Deus dizer: olha, Isaías, eu não me esqueço de você. Pode uma mãe esquecer do filho que alimenta, que amamenta, mas eu não vou te esquecer, não me esquecerei de ti. Eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Ou seja, o membro mais que você vê no dia é isso aqui. Quer ou que não, você está olhando para ela. Então cada vez que Deus olha, o nome está lá: eu amo Israel, não posso esquecer.
Aí não houve arrependimento. Aí Deus diz: Isaías, vai ter juízo. Aí a partir dos 52, aí Deus diz: Isaías, mas como eu tenho uma aliança, profetiza que eu vou restaurar. A prioridade de Deus não é condenar, é restaurar. Aí a partir do versículo capítulo 52, Isaías vai começar a falar de restauração. Vai dizer: bate a poeira, levanta-te, tem força. No capítulo 60 ele vai dizer, coloca aí o capítulo 60 só para a igreja ler comigo, versículo 1 por diante: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo de novo sobre ti. Quando chega no 61, há uma profecia literária e uma profecia profética. Capítulo 61, os 3 primeiros versículos, que é que Isaías profetiza. Leiam comigo, 1, 2, 3. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? E enviou para quê? Restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os que estão tristes. A prioridade de Deus é restaurar. Quando chega no versículo 7, ele diz: diga para o meu povo que eu não me esqueci. Versículo 7, ele diz o quê? Em lugar da vossa vergonha e em lugar da afronta, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. A alegria vai chegar o tempo que não vai parar, não vai ter fim, vai ser constante, vai ser perpétua. E uma geração vai passando para outra geração. Quer ver? Davi, Salmo 145, verso 4 e 5. Davi se compromete na geração dele de não deixar de falar quem é Deus para a sua geração futura. Salmo 145, verso 4. 1, 2, 3. Uma geração, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Verso 5: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Mas como não houve arrependimento, cativeiro, escravidão, vergonha, o lugar de culto, o templo tornou-se montão de monturo, de pedras, a cidade queimada, lixo, animais silvestres, os matos crescendo. Mas Deus deixou um pregador, as terras queimadas. Jeremias recebe uma proposta que qualquer pregador ou qualquer profeta não recusaria nos dias de hoje. Nos dias de hoje, que se alguém te oferece, tu acerta uma agenda, entre aspas, não generaliza, e alguém te oferece mais, você deixa o que agendou para ir para quem quer oferecer mais. Jeremias recebe uma proposta de Nabucodonosor, a maior potência política e econômica: vem para Babilônia como meu convidado, vou cuidar de você como príncipe, porque Jerusalém não tem mais nada. Ele diz: não vou. Mas por que vai recusar? Vou continuar pregando. Mas como se só tem vergonha, só tem miséria, terra queimada, tu vai pregar o quê? Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança para a terra que foi queimada. Diga para quem está ao seu lado: não é o fim, ainda há esperança para um novo começo.